Salve galera, eu sou o Dan e hoje eu quero te perguntar se você já ouviu falar sobre a lei da cláusula de barreira. Você sabia que essa lei pode representar a extinção do PSOL? Pois é, a verdade é que nosso partido está sob sério risco de deixar de existir ou, na melhor das hipóteses, perder bastante força política por causa dessa lei. Mas você quer saber o lado bom? A gente tem como impedir que isso aconteça. Então vamos junto entender direitinho o que é essa tal de cláusula de barreira e ver o que a gente pode fazer para o nosso sol continuar brilhando cada vez mais. Você sabia que hoje existem 33 partidos políticos no Brasil? Pois é, coisa pra caramba, né? E na verdade, apesar da nossa Constituição defender o multipartidarismo como meio de fortalecer a democracia, já faz um tempinho que esse número grande de partidos é uma preocupação no meio político. A cláusula de barreira reflete essa preocupação e tem como objetivo diminuir o número de partidos no Brasil. A medida é justificada por várias razões, mas sobretudo para extinguir partidos criados apenas para angariar fundos partidários e tempos de TV. Desde 1988, vários partidos pequenos eram criados exclusivamente para esse fim. Não havia qualquer vontade, objetivo ou ideologia política real por trás desses partidos. Os seus fundadores e afiliados estavam só de olho na grana do fundo partidário. Você lembra do PAN, o Partido dos Aposentados da Nação? Se você se lembra, significa que você tem idade bastante pra já estar quase indo tomar vacina, né? Mas se você não lembra, se liga só. Quadrilheiros, sanguessugas, verdadeiros caras de pau, peroba neles. Pois é, o PAN foi registrado em 1998 e dissolvido em 2006. Nesses 8 anos, eles não elegeram ninguém, gente, nem pra síndico de prédio. Então, é preciso entender que a cláusula de barreira tem como principal objetivo evitar esse tipo de oportunismo mal intencionado. E por mais que hajam algumas críticas e ressalvas sobre o modelo utilizado, é importante ter em mente que, apesar dos pesares, sua intenção real é proteger os mecanismos políticos de grupos mesquinhos e oportunistas como esse, a fim de tirar vantagem dos mecanismos do fundo partidário e de tempo de TV. A primeira vez que essa preocupação tomou forma foi em 1995. Naquele ano foi aprovada a primeira lei de cláusula de barreira, que passaria a vigorar a partir de 2006. Naquele modelo, os partidos que não tivessem pelo menos 5% dos votos teriam uma série de restrições. Não teriam representação partidária no Congresso Nacional, e os seus parlamentares teriam várias restrições dentro dos seus poderes eletivos, como, por exemplo, não poderiam ser indicados para fazer parte de comissões parlamentares, nem mesmo de CPIs. Não poderiam integrar a mesa diretora, o espaço físico na Câmara dos Deputados destinado a eles seria reduzido, eles não teriam direito a fundo partidário e não teriam um tempo de rádio e de TV durante a campanha. Mas em 2006, quando ela ia entrar em vigor, esse modelo de cláusula de barreira foi considerado inconstitucional e o STF derrubou. Então, acabou a ideia da cláusula de barreira ali. Por enquanto. Cláusula de barreira 2, a proposta agora é outra. Em 2016 foi elaborado um novo modelo de cláusula de barreira que entrou em vigor desde as eleições de 2018. Desde aquele ano foram estipuladas metas crescentes da quantidade de votos, começando com um mínimo de 1,5% do total de votos em 2018 e 2% dos votos válidos em 2022. Essa meta ainda vai aumentar para 2,5% em 2026 e vai se tornar 3% dos votos válidos em 2030. Além disso, também foi implementada uma condição territorial de que esses votos estejam distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades federativas. Isso quer dizer que não basta ter aquela quantidade de votos, é preciso conseguir os votos em pelo menos 9 dos 27 estados. Os partidos que não cumprirem essas condições terão 3 restrições principais. Eles não terão fundo partidário, não terão direito ao tempo de rádio e de TV durante a campanha e não terão estrutura física própria dentro da Câmara dos Deputados. Essas restrições sem dúvida impactam fortemente a disputa eleitoral, já que os partidos que não cumprirem essas condições não terão verba pública para campanha e nem tempo de TV para divulgar os seus projetos para o grande público. A tendência é que partidos com essas restrições se fundam a partidos maiores ou simplesmente desapareçam. Se a gente levasse em consideração as eleições de 2020 como uma medida de performance partidária para 2022, com a sua exigência de 2% dos votos válidos, a verdade é que 16 dos 33 partidos não se enquadrariam nas condições. Eles são Avante, PROS, PCdoB, PRTB, PV, Novo, Rede, Democracia Cristã, PTC, PMN, PMB, PSTU, UP, PCO, PCB e o Solidariedade. Todos esses partidos tiveram menos de 2% dos votos válidos. Você deve ter ficado aliviado, né, camarada? Já que o pessoal não tá nessa lista. Mas não comemore ainda porque o buraco é mais embaixo. Em 2020,
a gente teve 2,18% dos votos válidos, o que nos mantém dentro das regras de cláusulas de barreira, só que por muito pouquinho. A gente também precisa ter em mente que 2020 foi um ano eleitoral bastante atípico para o pessoal. Em São Paulo, a gente teve a campanha mais bonita e engajada que essa cidade já viu. O Boulos não foi eleito, mas a gente conseguiu uma quantidade considerável de votos e triplicamos a nossa bancada na Câmara dos Vereadores. E lá no Norte, a gente teve o Edmilson Rodrigues. Sua campanha também contou com engajamento em comum de militantes e lá conseguimos eleger 3 vereadores. Tivemos, no mínimo, 2 grandes focos eleitorais que nos ajudaram a atingir esse resultado, mas nada garante que a gente vai ter essa performance em 2022. E se a gente tiver menos de 2% dos votos no ano que vem, talvez o PSOL, o Partido do Socialismo e da Liberdade, se torne um mero figurante simpático no cenário político. Isso se nós não nos virmos obrigados a fazer fusão com algum outro partido para poder continuar no jogo. É preocupante pensar nisso, né não? O PSOL é um partido de engajamento, atuação, militância e luta. A nossa causa é legítima demais para que a gente deixe esse só se apagar. Mas a gente ainda tem uma chance. A gente precisa encontrar meios e modos de ter uma performance ainda melhor em 2022. Para fazer isso, a gente precisa ficar junto, a gente precisa se movimentar e ocupar todos os espaços que a gente conseguir alcançar. Precisamos falar dos nossos líderes partidários, da nossa luta política, das nossas ações e fazer muito, mas muito barulho, para que o pessoal atinja o maior número possível de pessoas. Para isso acontecer, precisamos encontrar formas de ampliar o alcance do partido. Isso só pode acontecer com o nosso comprometimento e luta. Manter o pessoal vivo é uma luta de todos nós e de cada um em particular. O nosso sol é bonito demais para não ser visto, e para ser visto, ele vai precisar de você. E agora digite 50 para socialismo e liberdade. Falou, galera, valeu!